Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor Gerson Willi e hoje chegamos à nossa 8ª lição desse último trimestre de 2021 e nós vamos, queridos irmãos, falar sobre Paulo, o discipulador de vidas. Vamos ver como Paulo ele discipulava, de que maneira era o seu ministério no cuidado dos novos convertidos. O nosso texto áureo hoje, antes de ler, eu quero lembrar a você que os slides estão aqui na descrição para você baixar. Você vai clicar lá no final da descrição, tem um link para você baixar e eu vou dar autorização para que você aí baixe aí em PowerPoint, né? no arquivo editável, aliás. Você pode fazer como você quiser, usar as imagens, fica disponível aí, totalmente gratuito para você ajudar, né? Ou beneficiar a obra de Deus que está na sua congregação, na sua igreja. Então vamos lá, o textuário em Atos capítulo 15, o versículo 40 e 41, que diz assim: E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. A verdade prática diz que discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que o imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. A nossa leitura bíblica se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47, e aí depois a gente vai para Atos 20, do 1 ao 4, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Capítulo 20, versículo 1 ao 4 diz assim: Depois cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para Macedônia, e havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Passando ali 3 meses e sendo pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia e acompanhou até a Ásia Sópatro de Bereia e de todos os de Tessalônica, Aristarco e Segundo e Gaio de Derbe e Timóteo e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Tá bom? A gente vê aqui nesse segundo, né, já como Paulo ele amava os seus discípulos. Não era algo assim como uma chefia, que alguns pensam por aí, era como se fossem realmente seus filhos na fé. Então, queridos irmãos, hoje nós vamos falar a respeito do discipulado bíblico, Paulo e o seu discipulado. O discipulado na igreja, ele precisa ser bíblico, certo? Para que as impressões do discipulador não fiquem maior do que as impressões de Cristo. Por isso que a Bíblia ela tem que ser o norteio desse discipulado. É as impressões de Cristo que tem que ficar naquelas pessoas. É claro que os exemplos pessoais da maneira de ser vai sim influenciar esses discipulandos, né? Mas a gente precisa entender que é Cristo que tem que ter a primazia nesse processo de discipulado. Então aqui em Mateus capítulo 28, versículo 19, a gente vai ver o Senhor dizendo o seguinte: Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Veja, a gente sempre lembra da passagem de Marcos, né, 16:15, ide pregai o evangelho a toda criatura. Mas esse versículo aqui também é muito importante, porque o Senhor está dizendo que essa ordem imperativa de você ir e fazer discípulos, né? Treinar pessoas, ensinar aqui, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho dado. E é isso que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então o Senhor Jesus Cristo, ele acaba dando essa ordenança para a igreja, ordenança de ensinar. E a gente precisa entender que a igreja é um local de ensino. A igreja é um local onde as pessoas são treinadas
A igreja é um ponto de treinamento. Eu sei que é comum as pessoas olharem a igreja como um hospital de cura de doentes, mas na verdade, quando nós observamos a igreja primitiva de Atos dos Apóstolos, nós entendemos que a igreja, na verdade, é um local onde os irmãos se preparam. É de lá onde os irmãos oram por ousadia, em Atos capítulo 4. É de lá onde os irmãos enviam seus missionários. É como se fosse um quartel de guerra enviando os missionários para lá. E como no quartel, meus amados irmãos, tem uma parte onde tem o local onde as pessoas são tratadas por ferimentos de guerra, assim também a igreja pode ser considerada, né? Um local onde você recebe a palavra, você recebe ano, mas não deixa de ser um quartel. Quando essa pessoa está recuperada, volta-se então para essa batalha. É claro que aqui é uma simples metáfora, como a gente pode imaginar que a igreja seja, tá certo? Então, no dia de Pentecostes, esses irmãos, eles receberam essa capacitação. Como? O Espírito Santo de Deus veio sobre eles e eles foram cheios naquele momento, tá certo? Eles foram cheios para quê? Para poder cumprir aquilo que Jesus estava mandando fazer. Na aula passada, a gente pôde observar que tudo que a gente faz, tudo que acontece, mesmo tendo as nossas mãos como cooperadores da obra de Deus, nós somos dependentes do Senhor. Então aqui no dia de Pentecostes, a gente vê que os discípulos ficaram reunidos no lugar. Eles esperavam a promessa. Antes dessa promessa chegar, eles ficavam lá tranquilos, aguardando. Mas quando chegou a promessa do Espírito Santo, quando veio sobre eles o derramado do Espírito de Deus, aí Pedro teve ousadia para sair, o evangelho começou a ser pregado e houve a primeira colheita de almas, que foram quase 3.000 almas que se agregaram naquela noite, naquele local, naquele dia. Né? Não era noite, era dia. Então, fizeram muitos discípulos. O que significa discípulos? Eu deixei aqui uma definição, né? Isso aí tem no dicionário. Discípulo é aquele, quem estuda, é um aluno, é um aprendiz, é um aluno receptivo a ensinamento. Aquele que está apto para receber esses ensinamentos, né? Aquele que está sendo treinado. E a igreja é um local de treinamento, irmãos. A gente vê muita coisa nesses últimos tempos, como se a igreja fosse simplesmente um local onde você fosse no domingo para receber uma boa palavra, para encorajar você a continuar na semana e batalhando para você ter uma vida melhor. Não é isso. A igreja treina você na perspectiva bíblica para que você cumpra o seu chamado ministerial, né? Através dos irmãos que estão ali, através dos líderes, para que a gente faça conforme a palavra de Deus. Isso é muito importante. Essa visão de igreja, né, que é a parte da teologia onde a gente estuda sobre a constante batalha da igreja, a eclesiologia, o papel da igreja, a gente tem que entender que é um local onde nós somos preparados contra a guerra, onde pela comunhão e a organização dada pelo Espírito Santo, nós conseguimos avançar, tá bom? E os discípulos lá são formados para que o nome do Senhor seja glorificado e o reino continue avançando. Então, quais são as características que a gente pode identificar aqui na igreja primitiva? Primeiro, em Atos 2, 42, que a gente viu na leitura bíblica em classe, eles perseveravam. A palavra perseverar aqui significa que eles continuamente, eles não relaxavam em quê, meus irmãos? A gente vai ver aqui, ó, na doutrina dos apóstolos. A palavra doutrina aqui é identificada como ensino. Então eles perseveravam nesse ensino, eles se reuniam, como bem aqui mostra a imagem, né, com essa ilustração, se reuniam para falar da palavra de Deus, para interpretar as Sagradas Escrituras, colocando Jesus Cristo como essa nova chave hermenêutica que ele até então não tinha percebido, né, mas pelo Espírito Deus ia dando esse entendimento, que ele é aquele profeta do Antigo Testamento, né, que Moisés disse, haverá um profeta que vai vir depois de mim, que ele é aquele personagem de Isaías, o Messias de Isaías 53, enfim, o Senhor ia, né, fazendo com que a igreja fosse se enrobustecendo da palavra dos apóstolos. Esses apóstolos são homens de Deus, né, os homens de Deus que estavam ali como profetas do Senhor para ensinar. Porque no Novo Testamento e também no Antigo Testamento, a palavra profeta tem em si uma conotação daquele que traduz a mensagem de Deus para as pessoas. E esses irmãos estavam lá perseverando, a igreja perseverava nessa doutrina. Eles continuavam firmes naquilo que havia sido ensinado pelos irmãos. Então, o ensino, a doutrina, tem gente que confunde muito doutrina com a pregação de uso e costume. Doutrina é ensino, irmão, é ensino da palavra de Deus.
A doutrina é o ensino da palavra de Deus, né? Então, doutrina não é, né? Aqui talvez no RN a gente escuta muito, vou para a doutrina hoje, aí a doutrina é alguém falar de calça, de usos e costumes, e reduz, né, a perspectiva da palavra doutrina para isso. Não é. É algo abrangente, onde fala a respeito das Sagradas Escrituras, de que maneira o cristão deve se portar, e ensinando, olha só, ensinando inclusive a questão de Jesus Cristo sendo revelado do Antigo Testamento para o Novo. Essa é também a mensagem dos apóstolos. Então vamos lá, vamos mais uma vez, que eu acabei clicando aqui no botão Home, né? E eu voltei lá para o final, no botão End. Então eles também participavam, né, na comunhão, eles eram unânimes na comunhão, eles continuavam na igreja unidos. Essa palavra aqui, comunhão, tem a conotação de propósito, eles viviam num só propósito. Eles partiam um pão. Isso aqui também fala de comunhão num pensamento onde os irmãos não eram egoístas. Eles eram dotados, ensinados pelos apóstolos a serem em comum acordo, irmãos necessariamente como uma família. Isso aí, meus irmãos, não nasce, como muitos querem dizer, né, uma nova teologia. Na verdade, esse era um ensinamento que estava sendo agora aplicado daquilo que Jesus havia falado aos discípulos. Jesus lavou os pés dos discípulos, Jesus comia com os seus discípulos, Jesus servia na ceia, Jesus serviu aos seus discípulos. Repartiu o pão. Quem repartiu o pão? Jesus Cristo repartiu o pão. Então ele estava dando ensinamento, agora esse ensinamento estava sendo aplicado. E olha que coisa interessante, eles também perseveravam na oração. Eles perseveravam orando. E isso, né, todo esse arcabouço aqui de perseverança tem um resultado. E qual é o resultado, meus queridos irmãos? Primeiro, que cada alma havia temor. Então o resultado disso era temor a Deus. Era o temor do Senhor, o respeito sagrado, o respeito sacro pela palavra de Deus e por aquilo que estava sendo ensinado. Então a igreja, ela andava nessa perspectiva, né? Nessa pegada, se é que eu posso usar esse termo. Eles andavam no temor do Senhor por causa dessa vida, né? Desse modelo de vida aqui. E aí muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. O Senhor usava os apóstolos para mostrar o poder de Deus, não só, né, porque tem gente que acha que os apóstolos eram mágicos, mas na verdade não era isso. Deus estava ali usando os apóstolos para fazer aquilo que o Senhor tinha dito, né? Em meu nome expulsarão demônios. Esses sinais seguiriam aos que crerem, né? Expulsarão demônio, né? Se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum. Deus está cumprindo as suas promessas e a igreja primitiva estava sendo enraizada, né? Estava sendo edificada através do ensino dos apóstolos e o resultado era esse aqui. Então, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, a comunidade cristã era, na verdade, uma comunidade de família. Eles se sentiam como se estivessem em casa. Ninguém era egoísta. Isso aqui é meu e eu não posso dividir. Não, vou guardar porque eu tenho... Não, todo mundo dividia. Os irmãos procuravam identificar aquilo ali como se fosse um acampamento onde estivesse esperando o seu grande general, que é Jesus Cristo, voltar. Mas enquanto isso, eles continuavam unanimemente perseverando, tá bom? Vamos lá, dar continuidade. Então assim o apóstolo Paulo, onde fazia discípulos, não somente convencia-os a respeito de Cristo, mas mostrava-lhe como imitá-lo. Então o apóstolo Paulo, ele era exemplo de ensino e também era exemplo de como fazer na prática, né? As coisas. Ora, tem muitos homens que pregam, né, a vida no púlpito, dizendo que a gente precisa amar, precisa ser uma pessoa caridosa, enfim, várias coisas a gente escuta, mas no final, às vezes é só discurso e não é o resultado de uma vida realmente piedosa diante de Deus. Então vamos continuar. Então o próximo ponto aqui é Paulo, o discipulador. Então, queridos, ao longo das cartas paulinas, a gente vê um compromisso profundo do apóstolo Paulo, né, com a doutrina exposta e a sua aplicabilidade na vida do discípulo. Isso é muito importante a gente entender. E veja que eu deixei aqui na íntegra que a nossa lição traz, né? Conhecer de maneira teórica apenas não basta. Tem gente que é muito teórico e acaba se tornando teólogo de gabinete. Tem gente que é muito, eu sei quantos livros tem a Bíblia, eu sei que Jesus é amor, mas você está sendo amor? Você está praticando esse amor, aliás? Você está sendo amoroso, né? Melhor dizendo? Você está fazendo a caridade? Eu prego que a igreja deve ter um ensino de qualidade. Você está se dedicando a estudar para ensinar a igreja? Eu queria
que a igreja tivesse menos problemas. Você está se dedicando para evitar também problemas? Ou você é mais um problema, né? Tem gente que fala muito disso, mas na hora da prática aí é onde vai realmente testar se esse discípulo está sendo bem fixo, né, na palavra de Deus. Então, para isso, a formação cristã deve apresentar uma integração entre doutrina e prática. O discipulado acontece na igreja para ajudar a esse cristão a botar isso na prática, aquilo que ele aprendeu, né, de maneira coerente. Porque se você falar e não for coerente com aquilo que você faz, você vai ser um hipócrita. E não é isso, a gente não vem para fazer hipócritas. A igreja de Deus não trabalha na hipocrisia, ela trabalha naquilo que ela fala. Pelo menos a igreja saudável, a igreja verdadeira de Cristo, é assim que tem que funcionar. Então vamos ver aqui o apóstolo Paulo falando, né, com o seu filho na fé, Timóteo, a respeito da teoria e da prática. Veja, na teoria aqui, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, ele diz assim: olha, Timóteo, persista em ler, em exortar e ensinar. São 3 pontos aqui que a gente observa o apóstolo Paulo dizendo na questão teórica. Olha, você vai ter que ler, depois você vai encorajar esses irmãos e depois você vai ensinar esses irmãos. Você está apto, Timóteo, você precisa estar apto a ensinar. Ele está dizendo o seguinte: olha, existe uma parte teórica e você não pode ser omisso nisso. Você não pode ser omisso nessa questão. Mas ele também vai falar da parte prática. Veja, em 1 Timóteo 4 e 12, que é um versículo antes, eu troquei aqui simplesmente por questões didáticas, tá certo? Ele diz o seguinte: ser o exemplo dos fiéis. Aí ele vai dizer, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Vocês podem ver comigo aqui a importância dessa prática. Então Paulo está dizendo: você leia, exorte e ensine, mas você seja exemplo dos fiéis. É praticamente isso que ele diz a Tito, né? Ele fala a Tito no capítulo 2 que ele deve ser exemplo em tudo. Olha, Tito, você está apto para escolher os irmãos, para falar com os jovens, mas você mesmo seja vitrine, seja exemplo. Então pessoas que gostam de discursar, gostam de falar, desassociam, né? Pessoas que acham que é só isso que a igreja precisa. A gente precisa de uma boa escola dominical, a gente precisa de bons teóricos que escrevam, que falem a respeito da fé, mas a gente também precisa que esses irmãos não sejam apenas teólogos de boca, não sejam apenas ensinadores de fala. Eles precisam viver a vida na prática. É por isso que é importante que alguém que prega, alguém que ensina, ele tenha uma ocupação na igreja, na sua igreja, ele tem uma igreja fixa, uma comunidade cristã que ele preste serviço, que ele esteja lá trabalhando, né? Como diz aqui, no batente, que ele esteja realmente pegando, que ele faça algo tangível na obra de Deus. Porque é muito fácil, irmãos, eu vim aqui na internet dizer para vocês que eu seja exemplo dos fiéis, mas na minha vida prática, na comunidade onde eu estou, será que eu sou uma pessoa azeda, uma pessoa amarga, uma pessoa ácida para os meus irmãos? É muito bom eu falar aqui, mas melhor ainda, na verdade, é o que conta, na verdade, é a prática daquilo que você está fazendo. Então Paulo diz, na teoria, leia, exorte e ensine. Na prática, você seja exemplo no jeito que você trata a palavra de Deus, no trato com os irmãos, no modo que você os ama, no espírito, né? Na fé e também na pureza. Ser exemplo. E aqui, ó, não é ser exemplo dos infiéis. Aqui é algo mais sério. Você tem que ser exemplo dos fiéis. Ser exemplo dos fiéis é algo muito mais grave, porque você está sendo exemplo daqueles que querem ser perfeitos em Cristo. Então você tem que batalhar, né? Não para, claro, ser a perfeição total, mas para que você continue com a sua reputação ilibada e aquilo que o seu discurso faz, né, seja a prática da sua vida. Chega de discursos onde a gente fala e no final das contas a gente não é aquilo ali. Tem irmãos que falam muito de amor, tem irmãos que falam muito de tanta coisa, mas na verdade esquecem de ser exemplo dos fiéis, principalmente na questão dos líderes, tá certo? Então veja como Paulo disse aqui, ó: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele está dizendo assim: me imitem. Eu tenho condições de dizer a vocês que olhem para mim, porque vocês não vão ver o apóstolo Paulo em si, você vai ver Cristo, porque eu estou imitando a Cristo. Então as minhas ações são baseadas em Jesus Cristo. Será que você, que é um discipulador, você que é um professor, tem condições de dizer aos seus alunos: sejam meus imitadores, assim como eu tenho sido como eu tenho sido imitador de Jesus Cristo? A gente precisa pensar nisso, né? Imitar a Cristo. Tem gente que se conforma, se alegra porque
determinados irmãos estão fazendo do jeito dele, estão imitando ele, e ele está deixando de se alegrar que esses irmãos não estão fazendo conforme Jesus Cristo. Precisamos incutir na mente dos novos discípulos, daqueles novos conversos, que eles procurem Cristo para serem imitados e vejam em nós o exemplo da mensagem do Evangelho. Tá bom? Vamos olhar no nosso terceiro ponto, a metodologia de Paulo para o discipulado. Deixa eu tomar minha água aqui. Próximo ponto aqui. Primeiro, Paulo pregava o Evangelho. Era o primeiro ponto. Ele pregava a palavra de Deus e esperava assim que o Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, convertessem essas pessoas, né? E logo após, ele vendo que havia conversão, ele fixava essa igreja, ele plantava essa igreja, deixava essa igreja naquele modelo ali, num determinado local organizado. Depois disso, o que é que ele fazia? Ele preparava os líderes. E existe um problema grave, meus irmãos. Tem hoje pessoas com medo de preparar líderes. A gente precisa, um bom líder prepara outro líder, né? Ele prepara uma pessoa para estar no seu lugar. Paulo fazia isso. Ele não ficava em locais fixos. Ele só saía de lá quando ele visse que tinha pessoas com condições para tocar o trabalho da igreja para frente. Então ele deixou ali, nós temos exemplos aqui como Timóteo, Tito, Silas, Lídia, Áquila e Priscila. A gente vai ver em toda a Bíblia Sagrada, né? Nas cartas paulinas, melhor dizendo, o apóstolo Paulo preparando esses líderes. Inclusive a carta de Paulo a Timóteo, a carta de Paulo a Tito, né? Esses homens, esses jovens, digamos assim, como bem aparenta ser, ele está o quê? Mandando mensagem e instruindo essas pessoas a continuar na liderança de uma forma eficaz, que é seguindo o exemplo de Jesus Cristo e permanecendo na palavra, né? O apóstolo Paulo exorta a ler, a continuar fazendo a obra de Deus. Então, além de fortalecer a fé dos novos convertidos, o apóstolo mantinha uma relação de comunhão e amizade com eles e com seus cooperadores. Irmãos, não era um relacionamento de chefia, era um relacionamento de irmandade. A gente vai ver em Éfeso, quando Paulo está indo embora, os irmãos, em Atos, né, quando Paulo está indo embora ali de Éfeso, os irmãos choram copiosamente, segura no pescoço de Paulo, beija, abraça e chora com aquilo. Existem líderes hoje que acham que liderança é ser sarcástico em cima do púlpito, é ser ditador, e isso não é o que nós vemos, né? Liderar não é isso, discipular é ser exemplo no amor. É você arder o coração quando aquele discipulador está indo embora, quando ele precisa ir para outro local, quando Deus vai levar ele para outro canto, ou mesmo assim, quando ele morre, né? Quando ele parte para a glória, e aí a gente fica com aquela dor no coração. Então a gente precisa entender isso. Veja todo esse caminho. Pregação, plantador de igreja, preparava os líderes e tinha uma comunhão, né? E aí na última a leitura bíblica em classe, que foi em Atos capítulo 20, que a gente viu, os irmãos entristecidos porque Paulo estava saindo. Se ele fosse uma pessoa carrancuda, né? Uma pessoa que não amasse os irmãos, se ele fosse um ditador, com certeza os irmãos iam se alegrar. Graças a Deus que esse irmão vai embora, né? Vamos continuar aqui e procurar outra pessoa. A marca de um bom discipulador, de um bom líder, principalmente em relação ao cristianismo, é aquele que ama os seus liderados. Amar não significa tolerar pecado, como muitos pensam por aí. Mas essa é a perspectiva. É aquele que prepara líderes e esses líderes vão preparando outros líderes e assim a igreja de Deus, ela não vai sendo desguarnecida em relação ao ensino e ao cuidado com as escrituras sagradas. Então eu deixei aqui para vocês mais ou menos, né, como era o esquema, né, a metodologia de Paulo. Pregar, plantar igrejas e preparar líderes. Então vamos lá. A pregação era o ponto de partida, como a gente viu, né? O Atos dos Apóstolos capítulo 1, a gente vai ver mais uma vez a promessa do Senhor. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Ou seja, cheio de virtude, para que sejam que testemunhas, né? Então, quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo no cenáculo em Jerusalém, a igreja se espalhou por todo o mundo. Assim, os discípulos de Cristo plantaram igreja nas casas, nas aldeias, nas cidades, e a igreja se multiplicava dia após dia. Por quê, meus irmãos? Porque tinha o auxílio do Espírito Santo. O crescimento da igreja, o crescimento verdadeiro, o crescimento saudável, se dá quando uma igreja ela é cheia do Espírito Santo, quando tem a doutrina dos apóstolos, quando a igreja persevera no ensinamento daquilo que o Senhor falou, tá bom? Vamos para o próximo ponto aqui,
o ensino, que é fazer discípulos. A gente viu que a pregação é o ponto de partida, é o ponto ideal, e aí o ensino é fazer discípulos, né? Aquilo que a gente viu na palavra de Deus. Então, o discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. Essa é uma missão da igreja. A igreja prega e ela prepara essas pessoas para também pregarem lá fora. A gente vai ver um esquema sobre isso aqui nos próximos slides. Então vamos lá, eu coloquei aqui uma metáfora que está na nossa revista a respeito da semente plantada e como se isso fosse um jardim. Então vamos lá, o discipulado, né, começa quando pessoas aceitam a Jesus como Salvador de suas vidas. Então logo a conversão a Cristo é a semente da igreja. A igreja está sendo plantada ali, né? A gente fala em plantar, então existe uma semente. Então a primeira pessoa recebe. A gente vê aqui a história, né? Onde Daniel Berg e Gunnar Wing vieram aqui no Brasil e essas pessoas ganharam uma ou duas pessoas para Jesus e aí começou a se espalhar. Enfim, plantaram a semente. Igrejas foram plantadas e aí um dos maiores movimentos pentecostais do mundo, né? E a igreja do Senhor tem crescido cada dia mais. Então, quando cuidado pelos discipuladores, essa semente germina e dá frutos. Os discipuladores têm que continuar cuidando. Uma pessoa nova convertida, irmão, uma pessoa que precisa de cuidado, precisa de atenção. É uma pessoa que precisa receber o alimento cotidiano necessário. E isso sistematicamente, gradativamente. Eu não estou falando, né? Tem pessoas que exacerbam no cuidado, né? Como se fosse realmente uma criança. Essa palavra criança na fé é uma metáfora. Não que a pessoa em si, realmente, intelectualmente, seja uma criança, irmãos. Isso significa que na fé, no sentido do contexto bíblico, essa pessoa está aprendendo. Ela vai aprender que Jesus Cristo é Deus. Ela vai aprender que precisamos ser participantes da ceia do Senhor. Somos participantes do corpo de Cristo. Ela vai aprender que precisamos perdoar. Enfim, é nesse aspecto que ela é criança. Ela vai aprendendo pela palavra de Deus. Tá bom? Então, o que acontece? Depois desse cuidado, o Espírito vai fazendo crescer. É Deus quem dá o crescimento. A gente viu nas aulas passadas que é o Senhor que faz esse milagre do crescimento. E aí a gente vê em Mateus capítulo 13, versículo 8, Jesus falando da parábola do semeador. Ele vai dizer assim, uma outra parte ainda caiu em terra boa e deu frutos, produzindo 30, 60 e até mesmo 100 vezes mais do que tinha sido plantado. Então aqui a dinâmica do discipulado é essa. Você trazer alguém para Cristo pela pregação, cuidar dessa pessoa, treiná-la e depois enviá-la para o campo de batalha. E não é assim no quartel? O apóstolo Paulo usa muitas vezes aquele que se alistou, né? Aquele que milita, não se embaraça com as coisas dessa vida, né? Talvez uma constante comum na infância do apóstolo Paulo ali em Tarso, né? Era ver soldados romanos passando em guarda em frente à sua casa, né, enfileirados. E ele usa essa metáfora, essa figura de linguagem para dizer a igreja é um local de preparação de soldados. Nós estamos alistados para a peleja, nós estamos alistados para a guerra, tá certo? Então a gente não sabe quantos frutos vão dar. Às vezes você evangeliza uma pessoa e você não sabe quantos discípulos você vai fazer depois que plantou aquela semente, depois que você regou e cuidou e Deus ele deu crescimento. Então é muito importante. A igreja sem discipulado é uma igreja que está deixando de cumprir o papel das Sagradas Escrituras. A gente tem movimentos aqui de cura e libertação, terça cura e libertação, quinta dos milagres, domingo da vitória e nos outros dias não, é só isso aqui. Não tem discipulado. Esses evangelhos datados que eu critico muito, que a gente precisa repensar, muitas vezes em algumas igrejas, nesse aspecto. A gente precisa discipular, treinar a igreja e não fazer que ela seja um local de massagem de ego e também um local antropocêntrico. Vamos lá, queridos irmãos? Então, a pregação e ensino na igreja local. Na igreja local, a gente tem duas perspectivas aqui, onde serão lidados com as pessoas em relação à palavra de Deus. Primeiro, a pregação, que é chamada aos pecadores ao arrependimento. Nessa igreja local tem esse tipo de pregação. E aí temos os cultos públicos, onde a mensagem de Jesus é pregada, onde a palavra de Deus ela é manifestada. E nós temos também aqui o ensino, que é o cuidado pós-conversão. O cuidado pós-conversão é o contínuo estudo sistemático das Sagradas Escrituras. Então, o cuidado que a igreja tem após fazer essa pregação agora é ensinar sistematicamente a palavra de Deus para que os novos conversos cresçam saudavelmente. Então, a igreja local tem essa função, meus irmãos, de cuidar no ensino, de cuidar na preparação. Vejamos aqui esse gráfico que eu encontrei, né? Achei bastante
pedagógico, né, bem ilustrado, que é assim, o caminho do discipulado, né? A igreja está aqui, ela envia, aí a pessoa prega, essa pessoa que pregou faz com que a pessoa escute o evangelho, claro, né? Essa pessoa que escutou crê, ela é salva porque invoca o nome do Senhor, e depois de preparado, né? Depois de salvo, ela começa também a pregar para que outras pessoas escutem, e aí formando uma nova igreja que vai enviar, que vai pregar, que uma pessoa vai ouvir, tá bom? Eu acredito que é assim esse ciclo até que Jesus volte, nós continuaremos fazendo isso, mas tudo isso acontece pelo poder do Espírito Santo. Homem nenhum tem condições de fazer a grande comissão, de cumprir a grande comissão, se o Espírito Santo não estiver operando na vida dos tais. Tá certo? Então chegamos no nosso último ponto, o discipulado com pessoas de outras culturas, a pregação para os irmãos é o primeiro ponto. Então, através dos apóstolos, Deus ia revelando gradativamente que a salvação era independente de nacionalidade. Os apóstolos ainda tinham na mente, né, principalmente o apóstolo Pedro, a gente diz ele porque tem uma conotação maior dele lá em Atos Apóstolos, mas a gente vê que vários apóstolos eram assim. Então eles pensavam que era só para os judeus. Os judeus é que iam ser chamados, iam ser levantados, agora se Jesus ia vir, ia subjugar todas as nações, mas Deus começou a revelar diferente. Então Deus ia revelando gradativamente que a salvação era independentemente da nacionalidade. Os primeiros crentes pregavam a Cristo no templo, nas sinagogas, e os judeus recebiam a palavra, outros porém rejeitavam. Então a pregação começou ali, né, nas sinagogas judaicas, os irmãos entravam ali, iam discutir porque eles tinham uma abertura. Mas algo aconteceu, a perseguição maior começou de lá, e aí o Evangelho de Cristo foi pregado em outro local. Então a questão cultural entre os judeus, hebreus e helênicos foi uma das primeiras, né? O derramamento do Espírito na casa de Cornélio e o concílio de Jerusalém foram uma amostra, né, de que os irmãos eram ainda ríspidos em relação à pregação do Evangelho para outras etnias, para outras pessoas de outros povos. Então o Evangelho entre os gentios trouxe um grande desafio para a igreja que crescia. Como agora eu vou pregar para pessoas que nunca ouviram falar sobre o judaísmo, pessoas pagãs que acreditam na deusa Artemis, pessoas que acreditam no panteão grego-romano, né? O panteão grego-romano. E agora, vou falar de Moisés, que o profeta que havia de vir, profetizado por Moisés, é Jesus Cristo. Essas pessoas agora vão ter que crer em todo o arcabouço. Pregar para os judeus aparentemente parecia fácil, porque pelo menos o Velho Testamento, né, a Torá, os ensinos do Antigo Testamento, eles já criam. Mas agora, levando o Evangelho para as outras pessoas, era um pouco mais complicado, porque você ia ter que explicar tudo e um pouco mais. Então a gente vê o exemplo de Deus quebrando esse paradigma inicial de preconceito ali na casa de Cornélio. E a gente tem que lembrar também do eunuco, né? No caminho de Candace, o eunuco de Candace, o apóstolo Paulo, o eunuco de Candace, né? Falei do caminho. O eunuco ali no caminho do deserto, e Felipe o evangelista, não Felipe apóstolo, ele pregou para aquela pessoa ali e era de outra etnia, outra nação, né? E o Senhor já mostrava que a palavra dele não ia ficar só em Jerusalém, e isso era uma promessa, como a gente viu. Então vamos lá, expansão para os gentios aqui, né? O apóstolo Paulo, ele tem influência primordial na pregação e na expansão do evangelho para os gentios. O apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios. Veja, Atos 1:8 vai confirmar isso aqui, que a palavra de Deus não ficaria simplesmente em Jerusalém. Eu deixo aqui no mapa, né? Ele vai avançando, abrangendo vários outros locais, inclusive na Galileia dos gentios, né? Vai entrando também nas outras partes aqui, inclusive na Europa. Então, contudo, receber esse poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas aqui em Jerusalém, começando os judeus, na Judéia e em Samaria, e aí já começa aqui judeu samaritano, né, digamos assim, e até os confins da terra, tá certo? Até os confins, e aí mostrando que por último o evangelho ia crescer em várias etnias, em vários locais. Para finalizar a nossa aula, veja o que Paulo diz assim: fiz como fraco para os fracos, para ganhar os fracos, fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Então Paulo pregava a palavra de Deus com ousadia, fazia isso com veemência e com intrepidez, não só para os gentios. Ele dizia: eu entendi, o Evangelho não é só para os judeus, vou pregar para tudo e para todos, e aonde tiver uma pessoa que queira ouvir o Evangelho, eu vou fazer isso para ganhar alguns. Não, ele não queria só simplesmente ganhar multidões, irmãos, ele queria ganhar pessoas
para o Evangelho de Jesus Cristo, para o reino de Jesus Cristo. Então, o discipulado, uma cultura diferente, a gente continua, né? O ministério do apóstolo Paulo nos mostra que o discipulado é o melhor método para ensinar o Evangelho às pessoas que vêm de culturas diferentes, religiões diversas e costumes, na maioria das vezes incompatíveis com o Evangelho, que nunca creram, que nunca falaram. Então é muito importante essa questão do discipulado, tá bom? Chegamos aqui ao final e eu vou ler isso aqui para nossa aula não passar de 40 minutos, eu acredito que vou ficar nos 30 e pouco aqui. Então, como aprendemos que a proporção que observamos o Evangelho, nossa forma de pensar é alterada para desejar as coisas mais nobres a fazer e fazer glorificar a Deus. Então, o discipulador tem essa premissa, né, de pregar a palavra de Deus para que esses irmãos deixem essas coisas do mundo e agora visem ser agentes do reino do Senhor. E isso não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos, como está em Zacarias. Tudo é por Deus, nada é por obrigação. Você não está obrigando um discipulado a fazer isso, né? Um discipulando a fazer isso. Você está fazendo isso pelo Espírito de Deus e é isso que o Senhor tem nos chamado. Então chegamos aqui à nossa conclusão. O discipulado leva em conta a pregação e o ensinamento. Ele nos apresenta um desafio grande para interagir com pessoas oriundas de culturas completamente opostas às nossas. Aqui temos a promessa do Espírito Santo para apresentar o Evangelho com sabedoria e poder. Ele nos usa como instrumento e convencer o ser humano de seu real estado. Então é uma função daqueles que pregam a palavra de Deus. Queridos irmãos, chegamos ao final dessa aula. Para não ser cansativo aos irmãos, eu espero que os irmãos estejam gostando do nosso conteúdo. Se você está conosco aqui, clique no gostei e deixe seu comentário. Deus abençoe a todos. E a conclusão é, a igreja precisa de discipulado, a igreja precisa treinar pessoas, a igreja precisa pregar o Evangelho e também adequar essas pessoas para levarem a mensagem de Cristo através desses novos conversos que agora vão trazer outras pessoas, tá bom? Espero que tenha ficado claro, que Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém.